Muito bom dia, sejam todos bem-vindos a mais uma sessão de briefing aqui no Ministério da Economia e Planeamento. Desta feita é terça-feira, é 1 de setembro de 2020. Vamos olhar para os temas relativos à economia que serão aqui apresentados por Sua Excelência, Secretário de Estado para a Economia, Dr. Mário Caetano. João, a vossa atenção, bom dia. Muito bom dia, obrigado Benedito. Sim, vamos cá passar em revista aquelas que foram as principais atividades do Ministério da Economia e Planeamento no âmbito do Programa de Apoio à Produção, Diversificação das Exportações e Substituição das Importações e também do Programa de Reconversão da Economia Informal. Portanto, no domínio do Prodese, nós tivemos cinco atividades. A primeira, a gestão do Prodese como tal, teve lugar no dia 25 de agosto a habitual reunião mensal da Unidade Técnica do Prodese, órgão de apoio à Comissão Interministerial do Prodese, cujos membros são o secretário de Estado dos departamentos ministeriais envolvidos e o vice-governador do BNA. Esta reunião serve de plataforma de diálogo, procurando sinergias e partilha de informação sobre os principais eixos do Prodese, nomeadamente crédito à economia, aumento da produção e produtividade, acesso ao mercado interno e externo e capacitação. Portanto, aqui tivemos uma reunião habitual em que um dos principais focos foi a apresentação do novo sistema eletrônico para a simplificação do processo de aquisição de direitos fundiários, portanto, da titularização, e foi um processo que foi uma apresentação que foi muito bem aplaudida pelo secretário de Estado e, portanto, podemos contar que até finais do ano nós possamos ter um sistema bem mais célere e principalmente desmaterializado. No domínio do projeto de melhoria do ambiente de negócios e concorrência, realizaram-se 2 encontros que já são habituais, com os setores que operacionalizam as atividades previstas neste projeto. O primeiro encontro realizou-se no dia 25 de agosto e serviu como plataforma para vermos todas aquelas atividades que se enquadram no processo de junho a março de 2021, assim como os mais diversos constrangimentos enfrentados pelo empresariado e registrados no nosso serviço de apoio ao produtor. O segundo encontro realizou-se no dia 28 de agosto com a equipa técnica para os domínios críticos, com o objetivo de acelerar a implementação das atividades inseridas no plano de ação. Portanto, aqui neste domínio, nós focamos mais sobre os 5 domínios que vemos que temos grandes dificuldades, principalmente no acesso ao crédito, proteção dos investidores minoritários, comércio internacional, aqui estamos a falar políticas, procedimentos e processos no ato de importação e exportação, execução de contratos e resolução de insolvências. No domínio do apoio de acesso ao crédito, encontram-se registrados 4.714 pedidos, mais 98 do que na semana transata, dos quais 2.052 encontram-se ativos na base de dados. Deste número de projetos ativos, portanto, os 2.952, 2.390 estão na fase de constituição do dossiê de crédito, representando cerca de 80%. Aqui, para apoiarmos as empresas a ultrapassarem os constrangimentos relacionados com a constituição do dossiê de crédito, solicitamos a emissão de 39 certificados de não devedor do INSS, ou seja, menos 30 do que na semana anterior, e foram entregues 3. No total, com a nossa intervenção, o INSS já entregou 80 certificados de não devedor aos promotores. Solicitamos a entrega de 26 certificados de não devedor da AGT, menos 14 do que na semana anterior. No entanto, no período em causa, não foi entregue nenhum certificado. No total, com a nossa intervenção, a AGT já entregou 60 certificados aos promotores. Solicitamos a entrega de 16 alvarás comerciais, menos 2 do que na semana anterior, e foram entregues 4, menos 17 do que na semana anterior. No total, com a nossa intervenção, o Ministério da Indústria e Comércio já entregou 49 alvarás aos promotores. Relativamente aos projetos aprovados e desembolsados,
durante o período em análise, foi registrado um incremento de mais 18 projetos aprovados, totalizando 273 projetos aprovados na banca comercial. Por outro lado, na semana transata, desta carteira de projetos aprovados na banca comercial e Banco de Desenvolvimento, 14 viram seus créditos desembolsados, ou seja, mais 9 do que na semana anterior. Desde 2019 até a data, foi já desembolsado um total de 137,5 mil milhões de kwanzas ao setor produtivo, tendo proporcionado a geração de aproximadamente 27 mil postos de trabalho diretos. Este total corresponde a 73 projetos, mais 14 do que na semana transata, por via dos seguintes instrumentos financeiros. Medidas do alívio econômico, 7,5 mil milhões de kwanzas, 40 projetos, mais 14 do que na semana transata. PAC, 6,3 mil milhões de kwanzas, 2 projetos. Aqui dizer que na semana passada havíamos informado 3,9 relacionado a 2 projetos, portanto estamos aqui a ver um desenvolvimento no desembolso, ou seja, na execução financeira. Portanto, houve desembolso de algumas tranches nos mesmos projetos. Aviso 10/20 do BNA, 123,2 mil milhões, 29 projetos, e outros instrumentos e produtos financeiros da banca comercial com 524 milhões de kwanzas relativos a 2 projetos. Quanto ao acompanhamento dos projetos já desembolsados, dos 73 projetos, até o momento já foram visitados 17, sendo que, na semana transata, visitou-se um projeto, nomeadamente Tianie, Pescas, sediada na província de Luanda, e cujo projeto enquadra-se no setor das pescas e indústria transformadora, mais precisamente na captura de peixe e consequente transformação em conservas de peixe e óleo de peixe. O número de postos de trabalho diretos que o projeto espera gerar é de 850. De realçar que se encontram na banca outros 176 projetos por aprovar e 200 projetos por desembolsar. Isto nos setores do comércio, com 133, agricultura, 32, 23, indústria, 6, pesca, 4, agroindústria e 2, avicultura. Portanto, temos o resultado que tivemos na semana passada foi de 3,9 mil milhões de kwanzas que fluíram para o setor privado, para a economia, sendo que 1,5 foi no âmbito do alívio econômico e 2,4 no âmbito do PAC. No domínio do acompanhamento do PAC, realizou-se o habitual encontro com os 14 bancos envolvidos e cujo objetivo foi debruçar-se sobre a operacionalização do PAC. Durante o encontro, foram abordados temas como a fase de aprovação dos projetos na banca, os principais constrangimentos e a perspectiva do desembolso dos projetos. Como habitual, foi solicitado maior engajamento da banca comercial na divulgação e simplificação das condições de acesso ao crédito nas agências bancárias de todo o país, assim como o tempestivo desembolso dos projetos aprovados. No período em causa, o BDA não recepcionou novos projetos do PAC, pelo que os últimos 3 projetos aprovados, do BIC, BAI e BNI, referem-se a um montante de financiamento aprovado de 9 mil milhões de kwanzas. O Fundo de Garantia de Crédito também não reportou novas garantias emitidas, pelo que, até a data, foram emitidas um total de 11 garantias no montante de 15 mil milhões de kwanzas, proporcionando um financiamento de 24,7 mil milhões de kwanzas. Os projetos que beneficiaram de garantias estão inseridos nos seguintes setores: agricultura, pecuária e pescas, com 3, indústria transformadora e geologia e minas, com 6, serviços de apoio ao setor produtivo, 1, e materiais de construção, também 1. Em termos geográficos, os projetos estão localizados nas seguintes províncias: Benguela, com 2, Huila, 2, Luanda, 5, Lunda Sul, 1 e Malange, 1. Portanto, temos aqui 3 projetos que já passaram pelo BDA, 3 projetos do PAC já passaram pelo BDA e cujo montante é de 9 mil milhões e, portanto, aguardamos aqui que o processo seja finalizado para que possa haver o desembolso aos promotores.
No domínio do Decreto Presidencial 23/19, no âmbito da celebração de contratos de compra futura entre os produtores e os operadores econômicos do ramo da distribuição, temos registrados um total de 183 contratos, portanto, mais 15 do que na semana passada. Dos dados reportados por parte dos gabinetes provinciais de desenvolvimento econômico integrado, temos a destacar o Ambo com 30, Bié 25, Malange 23, Huila 20, Cunene 17, Luanda 16, Namibe 13, Lunda Sul 12, Zaire 11, Bengo 8, Benguela 3, Kwanza Sul 3 e Uige 2. Adicionalmente aos contratos de compra futura já assinados entre os promotores e os operadores econômicos do ramo da distribuição, outras 250 empresas manifestaram interesse junto dos gabinetes provinciais de desenvolvimento econômico integrado em celebrar contratos futuros. Com esta dinâmica, estamos no bom caminho para alcançar, até final de 2020, a meta estabelecida de 1.000 contratos celebrados. No reforço desta atividade, arrancou no dia 28 de agosto, na província do Kwanza Sul, a Feira do Campo, um evento destinado à exposição, compra e venda de produtos agrícolas nacionais. Trata-se da primeira edição deste evento e foi presidido pelo Ministro da Indústria e Cultura e Comércio, tendo contado com a parceria dos Ministérios da Agricultura e Pescas, Economia e Planeamento e também da FAO. Durante a Feira do Campo, manteve-se um encontro de auscultação com 8 empresários de Luanda, beneficiários do financiamento do BDA, com a compra futura para a compra de produtos nacionais, no âmbito das medidas do alívio econômico. Relativamente à compra da produção nacional, a nível dos projetos desembolsados no âmbito das medidas do alívio econômico, a empresa Prosperity, localizada na província do Bié, celebrou contratos com 3 fornecedores locais e comprou cerca de 35 toneladas de milho, fuba de milho e feijão. Ainda neste domínio, prosseguiu-se com o cadastramento dos produtores nacionais no portal de divulgação do produtor nacional, sendo que o portal conta hoje com 4.691 produtores registrados, mais 306 do que na semana passada. Em termos de distribuição territorial, importa dar nota que a distribuição dos produtores registrados no PPN por província é a seguinte: Huila 596, Luanda 593, Kwanza Norte 358, Lunda Sul 348, Huambo 324, Cunene 312, Lunda Norte 311, Bié 270, Malange 228, Zaire 199, Mochico 193, Benguela 183, Cabinda 163, Kwanza Sul 152, Bengo 146, Uige 143, Namibe 130 e Quanducubango com 42. Com este número, temos o prazer de informar que conseguimos alcançar a meta que tínhamos para este ano, 2020. A nossa meta era de 4.000 produtores registrados no portal e contamos hoje com 4.691 produtores. Portanto, temos aqui 183 contratos já celebrados, portanto, mais 15 do que na semana passada. Conseguimos realizar com sucesso a Feira do Campo, onde conseguimos fazer com que seja consolidada a ligação entre a oferta e a procura, e conseguimos ultrapassar a meta do PDN. E, portanto, estamos já a trabalhar na meta para o próximo ano, que são 10.000 produtores no portal. Passando do Prodese para o Programa de Reconversão da Economia Informal, somos a informar que se destaca aqui a aprovação pela equipa técnica multissetorial criada pelo Decreto Presidencial 98/20 do memorando do projeto de formalização, requalificação e expansão dos mercados e cantinas.
Na expectativa de acelerar a formalização dos mercados, idealizou-se a criação de uma base de dados da informalidade suficientemente robusta, com dados mensuráveis sobre o número de operadores informais detentores de bilhetes de identidade, localização geográfica dos operadores informais, distribuição etária dos operadores informais, desagregação por sexo dos operadores informais, número de operadores informais formalizados, número de operadores informais inscritos no INSS, número de operadores informais bancarizados, número de operadores informais inseridos no portal do contribuinte, tipos de mercados formalizados e requalificados, portanto de proximidade, cidade e abastecedor, número de mercados formalizados e requalificados e número de cantinas detidas por angolanos. A ação precedente, a criação e implementação da referida base de dados, culminou na aprovação pela equipa técnica multissetorial do caderno de encargos para a contratação de consultoria especializada que deverá ser submetida nos próximos dias à consideração superior. Portanto, aqui no programa de reconversão da economia informal, nós conseguimos idealizar já como é que poderia vir a ser reorganizado todos os mercados informais, principalmente os de proximidade, estamos a falar dos municipais, e os mercados de abastecimento. Muito obrigado. Muito bom dia mais uma vez. Acabamos de acompanhar o briefing da semana, os últimos 7 dias úteis aqui olhados em retrospectiva no que a atividade do pluro da economia diz respeito, do Ministério da Economia e Planeamento. Vamos olhar então para aquelas que são as eventuais questões que os jornalistas têm para colocar, se as houver. Sr. Secretário, muito bom dia. Tenho uma questão para colocar. Aqui reporto a articulação em trabalho que estão a fazer com relação à formalização da economia. O trabalho é do Executivo, né? E para não gerar base de dados redundantes, né? Gostaria de saber como é que o trabalho está a ser articulado entre o Ministério da Economia, o Ministério todos os outros ministérios do setor produtivo, Ministério das Finanças, por causa da AGT, né? Depois o INSS, aí nasce uma segunda questão, como é que vocês estão a pensar na tributação a nível destes, aqui, quer para a segurança social, quer para as finanças, porque a economia informal tem características muito próprias, por isso é que ela cai mesmo no informal, né? É uma tendência para fugir aos impostos e às taxas, né? E depois, finalmente, como é que vai ser feita a articulação com o MAPTES, por causa dessa situação das reformas, que muitos dos trabalhadores informais, né, quando terminam a sua vida, aqui o grande exército são as empregadas domésticas que acabam por não ter uma segurança social. Como é que vocês estão a ver esse trabalho? E depois gostaria de saber como é que vai ser a personalidade, né? Vai ser feito a personalidade dessa formalização por via dos governos das províncias, não é? Ou por força dos braços descentralizados do próprio Executivo por via dos departamentos ministeriais. Muito obrigado. Okay. Muito obrigado. Pergunta muito pertinente. De facto, este grupo de trabalho que nós acabamos de mencionar aqui, ele faz parte de uma decisão saída do decreto 98/20, onde os departamentos ministeriais estão devidamente identificados. Nós trabalhamos aqui com o MAT, portanto, já na eventualidade, ou seja, já prevendo as autarquias. Trabalhamos aqui com o Ministério do Comércio, trabalhamos aqui com o governo provincial, porque estamos a prever iniciar o nosso projeto piloto aqui mesmo em Luanda, portanto, o governo provincial do Luanda.
Ministério das Finanças e MAPTES. O MAPTES entra aqui, é claro que no âmbito do plano de ação de promoção à empregabilidade, do PAP. Portanto, há aqui atividades que se interligam e nós temos estado a coordenar todas as atividades relacionadas com a implementação destes programas e planos. Portanto, temos aqui grande potencial de fazermos as coisas bem. E ainda esquecemos de mencionar também o Ministério da Justiça. O Ministério da Justiça e o BNA, que decidimos trazer também aqui para esta plataforma, porque nós vemos que alguns desses, grande parte dos operadores econômicos informais não têm bilhete de identidade. Portanto, nesta onda que o Ministério da Justiça está também a levar a cabo, que é da massificação do bilhete de identidade, contamos também com o apoio do BNA, que no ato de entrega, no ato de posse do bilhete de identidade, o indivíduo possa, ou o operador econômico possa igualmente abrir já uma conta bancária, portanto, isso em cooperação com a banca comercial, e assim podemos atingir também uma maior inclusão financeira. Portanto, o trabalho aqui está a ser multidimensional e multissetorial, e nós acreditamos que a partir de outubro já se possam sentir grandes dinâmicas aqui nesta área. Uma segunda questão, vou colocar mais duas questões. A primeira, o que é que o Executivo está a dizer ao angolano comum que tem o seu negócio informal? Que vantagens ele tem a formalizar? Gostaria que desse um naipe de 5, 6 vantagens, para que as pessoas saibam que tipo de vantagens vão ter, né? Porque muitas das pessoas, quando são obrigadas a formalizar, perguntam o que é que eu vou ganhar, né? Essa é uma primeira questão. Uma segunda questão, que eu sinto que o trabalho do Portal da Produção Nacional, o seu cadastro e o controle da produção daquilo que fizemos, né? Depois ajuda a própria distribuição, né? E o próprio Executivo fica com noção de que é que deve importar. Que mensagem também que levar aos produtores? O que é que um produtor ganha portanto, a se cadastrar no Portal da Produção Nacional? Essas questões eu acho que devem ser passadas para os produtores, porque se eles sabem que ao estarem cadastrados no Portal da Produção Nacional, sei lá, têm acesso ao crédito, têm um conjunto de vantagens, podem olhar de forma diferenciada, né? E os números que apresenta todas as semanas pode subir de forma exponencial, né? Então, gostaria que passasse também essa mensagem aos produtores nacionais, né? Da importância, né? Eu acho que também há alguma obrigação deles o fazer, mas que tipo de vantagens eles têm por estarem presentes, portanto, ou se quiser cadastrados no Portal da Produção Nacional. Muito obrigado. Muito obrigado. Novamente, perguntas muito pertinentes. O que é que ele ganha ao sair da informalidade para a formalidade? Existem vários ganhos que esperam por um operador econômico informal. Primeiro, ele vai fazer parte da segurança social. Nós vamos fazer questão com que seja criada aqui uma política que vá de encontro com a informalidade e não forçar a informalidade a vir de encontro com as políticas existentes. Portanto, aqui criar um conjunto de políticas que possam efetivamente fazer com que o informal, através de taxas mais reduzidas, mais encorajadoras para a informalidade, sejam aqui implementadas. Vai ter, ao entrar para o setor formal, estamos aqui a falar da inclusão financeira, ele vai começar a criar um historial de crédito. Criando um historial de crédito para qualquer instituição financeira bancária é sempre um fator positivo, porque consegue-se ver aí a disciplina e o comportamento financeiro do agente econômico. Conseguimos igualmente, através da maior inclusão e da reconversão da economia informal para a formal, o Estado também consegue ver melhor quem é que ele vai ajudar. Por exemplo,
tivemos agora as medidas do alívio econômico e, de facto, se nós tivéssemos uma base de dados bem mais robusta daqueles agentes econômicos que estão na informalidade, em processo de formalização e etc., é claro que o apoio poderia ser bem mais direto. E é claro que com o acesso ao crédito estamos aqui a falar em crescimento, portanto damos também possibilidade da empresa ou do agente econômico de crescer. Portanto são vários ganhos aqui que eu poderia continuar a enumerar, mas são ganhos, grandes ganhos que estamos aqui a trazer. Por outro lado, em relação ao portal do produtor nacional, nós, de facto, no início estávamos a ver alguma resistência, os operadores não estavam a perceber bem o porquê de se cadastrar, mas hoje, como vocês veem, nós já conseguimos ultrapassar a meta que estava prevista para 2020, já estamos em 4.691 produtores cadastrados, e o grande ganho aqui é acesso ao mercado, porque nós vimos no passado que, não obstante eles estarem a produzir, não tinham acesso ao mercado, ou seja, não eram visíveis, daí que a produção deteriorava-se. Portanto, aqui está a haver uma dinâmica, estamos a ver contratos assinados. Esses contratos são assinados por quê? Porque os agentes econômicos da área de distribuição, eles localizam os produtores no portal e decidem assinar contratos de compra futura. Portanto, são vários ganhos. Acesso ao mercado é a melhor resposta, porque vai lhe permitir também crescer. Ele vai conseguir efetivamente vender a sua mercadoria e continuar a investir no negócio. Obrigado. Bom, não havendo mais questões para responder, vamos... Angope, sim. Bom dia, secretário de Estado. Nome? Hermenegildo Manuel, sou jornalista da Angope. A minha questão, na verdade, são duas, e uma está relacionada com o que o secretário acabou de falar, que está, dos mais de 4.000 produtores que estão inscritos no portal, quantos destes é que já conseguiram assinar algum contrato, pelo menos? Quais são os dados que existem em relação a estes produtores? E uma outra questão está relacionada com o acompanhamento aos projetos. Dos 73 projetos desembolsados, foram visitados 17. A minha questão é, por que razão desembolsar primeiro e depois visitar? Não seria ao contrário? Obrigado. Ok, muito obrigado. Informação, ou seja, a pergunta também muito interessante, principalmente se eu começar pela última. Nós não somos a instituição financeira bancária que concede o crédito, não é? Nós criamos políticas e gostaríamos de segui-las, seguir o efeito, ou seja, o impacto dessas políticas. Nós criamos instrumentos financeiros, mas não somos nós que concedemos crédito. Quem concede crédito é a banca. E a banca, no seu processo de due diligence, ou seja, de conformação dos requisitos, é claro que ela tem reuniões com os promotores, ela vai ver o local, portanto, ela tem o seu processo de aprovação e consequente desembolso. Mas nós estamos interessados em perceber o impacto das políticas econômicas que estamos aqui a trazer. Criamos uma série de instrumentos financeiros e gostaríamos de ver se eles estão a ser bem executados e para o prol da economia do país. Portanto, aqui dizer que, não obstante nós estamos a fazer visitas para constatar a execução física, a banca comercial, que é detentora do dinheiro, que foi a banca que concedeu o crédito, também tem o seu processo de constatação in loco antes e depois do projeto. A nós interessa-nos fazer a execução física porque vimos no passado que havia determinados comportamentos aqui na economia em que os promotores não seguiam à risca o projeto. E nós gostaríamos aqui de encorajar todos os promotores a nos ajudarem aqui a criarmos um ambiente de produção diferente. No que toca os produtores cadastrados, sim, nós temos, estamos a nos aproximar a 5.000 produtores cadastrados, dos quais, como aqui foi lido, 183 já viram os seus contratos assinados, portanto 183 produtores têm já contratos, portanto na semana passada foram mais 15. Este número ele vai começando a crescer de forma tímida, mas nós acreditamos que com o desenvolver
das ações, os agentes das cadeias de distribuição, principalmente aqueles que beneficiaram de financiamento do BDA, sejam encorajados rapidamente a assinar esses contratos. Aliás, foi por causa desta dinâmica de assinatura de contratos que nós fizemos com que eles tivessem acesso ao financiamento no âmbito das medidas do alívio econômico. Muito obrigado. Então, estão respondidas as questões que foram levantadas aqui pelos jornalistas presentes na sala. Quem nos acompanha pela internet, vamos fazer também aqui um ponto de situação. Acabou em instantes a reunião do Comitê de Crédito, de Apoio ao Crédito e às Vendas. Amanhã, quarta-feira, vai acontecer a reunião entre o Ministro da Economia e Planeamento, Sérgio dos Santos, e os operadores de comércio e distribuidores. Portanto, vai acontecer esta reunião quarta-feira às 10 horas. E na quinta-feira, como é habitual, vamos ter aqui o nosso briefing para olharmos para os temas relativos ao planeamento. Mas às 10 horas vamos ter o encontro entre o Ministro da Economia e Planeamento, Sérgio dos Santos, com as cooperativas que vão beneficiar de financiamento por via do Banco de Desenvolvimento de Angola. Estamos a falar de pelo menos 270 cooperativas, 15 de cada província, que poderão beneficiar de um financiamento, cada uma de até 50 milhões de kwanzas. Na sexta-feira, teremos outro encontro entre o Ministro da Economia e Planeamento com os operadores de transportes. Também vai ser às 10 horas, transporte e logística, para olhar para o tema do escoamento dos produtos e assim completar a cadeia que encerra desde a produção até ao consumidor final. Vamos também dar nota de que ainda hoje, o secretário de Estado para o Planeamento vai visitar o guichê único da empresa para aferir o grau de funcionalidade das medidas que foram tomadas no âmbito da melhoria do ambiente de negócio e concorrência. Muito obrigado por terem estado connosco. Contamos tê-los na próxima quinta-feira para mais um briefing. Fique desse lado e contribua para o crescimento da nossa economia. Bom dia.